A Unicef estima que mais de 700 milhões de mulheres casaram por imposição durante a infância nas últimas 3 décadas. Os casamentos forçados são ainda uma realidade em todo o mundo. Uma criança que seja forçada a casar com um adulto, principalmente se for uma criança em idade pré-puber, fica morta emocionalmente. A discriminação contra as raparigas, contra as mulheres, o baixo estatuto das mulheres, que leva a que sejam consideradas cidadãos de segunda. Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres casa antes dos 18 anos e são milhares as que contraem matrimónio com homens muito mais velhos. Os números são negros e não deixam mentir. Segundo dados da Unicef, mais de 700 milhões de mulheres foram obrigadas a casar durante a infância. O acesso à educação e a extrema pobreza são alguns dos principais fatores que continuam a potenciar esta realidade. Muitas vezes as raparigas que casam muito cedo, deixam de ir à escola, têm filhos muito cedo, que representam um perigo para a sua saúde. A maioria dos casamentos na infância decorrem no sul da Ásia, na África subsaariana e no Médio Oriente. O Níger, por exemplo, é onde se registra a taxa mais alta, com 77% das mulheres a casar antes dos 18 anos. Às vezes os pais não têm como prover o sustento de todos os filhos e dão as raparigas em casamento na esperança de que elas tenham uma vida melhor. Uma criança não está preparada para a conjugalidade. Está preparada para brincar, está preparada para ser filha, mas não está preparada para ter, nomeadamente, obrigações, relações sexuais com o seu eventual marido. Isto subscreve um crime de abuso sexual. Por ano, este tipo de matrimónios condena 14 milhões de meninas que ficam assim expostas a todo o tipo de violência e abusos. O Fundo das Nações Unidas para a População estima que até ao final da década serão cerca de 100 milhões de crianças a ver as suas vidas destruídas pelos casamentos por imposição. Portugal foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção de Istambul, um tratado que visa a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, do qual 47 países membros do Conselho Europeu fazem parte. Desta forma, os Estados passam a ter um papel mais ativo nestas questões, sendo obrigados a prestar apoio e proteção. No âmbito deste tratado, a Amnistia Internacional lançou este ano a campanha O Meu Corpo, os Meus Direitos. No fundo, falamos do direito e da autonomia de cada um a dispor do seu corpo, da sua saúde, da sua vida sexual e da sua identidade sexual, sem receio de ser coagida, de ser, por exemplo, violentada, de ser discriminada. Argélia e Tunísia são alguns dos exemplos onde a violação de direitos é gritante. Em caso de violação, as disposições legais permitem ao violador, portanto, no fundo, àquele que pratica um crime, mesmo que se trate de uma menor, que evite a perseguição criminal e uma eventual condenação se casar com a própria vítima do crime. Em Portugal, a prática dos casamentos por imposição estará mais relacionada com a etnia cigana, apesar de António Pinto Antunes, presidente da Federação Portuguesa de Ciganos, negar esta realidade. Se existem casamentos forçados, eu desconheço. A promessa de casamento é uma coisa que ainda hoje se usa. É uma autenticação do namoro, é uma validação do namoro, é uma autorização dos pais. Então, faz-se um pedido de casamento. Se ambas as partes estiverem de acordo, realiza-se. Se uma das partes desacordar desse assunto, pois o casamento não se realizará. Nuno é de etnia cigana, casou com 18 anos e a esposa com 15. Justifica os matrimónios de tenra idade devido aos valores da sua cultura. Somos muito radicais enquanto à família, à moralidade. Uma vez casados para sempre. Ainda assim, Nuno não apoia casamentos tão jovens e afirma mesmo que esta prática já não acontece entre ciganos. Eu costumo dizer aos meus filhos, olha filhos,
seria muito bom que vocês conseguissem perceber que é preciso haver um planeamento familiar. Quanto ao casamento, vocês devem saber escolher de vossa própria vontade. Já não há aquela mentalidade do passado. Em todo o mundo, todos os dias, 39 mil crianças são obrigadas a casar. Investir na educação e no desenvolvimento é, por isso, a solução para acabar com este flagelo. Uma luta que ainda terá muito trabalho pela frente.